Quero agradecer de coração pela confiança, pastor Edilson, a pastora Mona, e estar aqui não é fácil, falar do amor de Cristo, falar da palavra de Deus. Mas para você que trouxe a Bíblia Sagrada, eu convido você a abri-la em Romanos, capítulo 10, é a palavra que o Senhor Jesus colocou para nós na noite de hoje. Romanos capítulo 10. Romanos 10 vai dizer: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo, porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento, pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos, mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo que nele crer nunca será envergonhado, pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos deram ouvidos ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto: será que não ouviram? Claro que sim. Sua voz ecoou por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Uma palavra gloriosa que só na leitura dela já diz tudo para nós. Eu, quando vejo essa palavra, eu até separei uma escrita da Bíblia que tem a versão fácil de ler, bem o versículo 17, que vai dizer: e assim a fé vence ao ouvir a mensagem, e essa mensagem é proclamada por Cristo. Querido, nós estamos aqui nessa noite por uma única razão: por Jesus Cristo, por sermos gratos a essa salvação, a esse amor que foi dado a mim e a você. E é por isso que na noite de hoje eu quero dividir com você essa palavra, porque às vezes nós precisamos entender que Deus não é alguém para ser definido por nós. Às vezes nós queremos questionar, entender Deus, entender como Deus age, como Deus trabalha. Mas a palavra, ela menciona, dizendo desse poder tão magnífico de Jesus, e por isso que eu digo que Deus, Ele não tem como ser definido por nós. Deus, Ele se autodefine. Se você lê a Bíblia, você entende quem é Deus.
Quando a gente não lê a Bíblia, a gente fica confuso para querer entender como Deus trabalha nas nossas vidas, como Deus trabalha ao nosso favor. Eu digo que Deus, Ele é como uma lente de um óculos. Se ela estiver embaçada, a gente não consegue enxergar direito. Mas quando está limpa, quando nós estamos em oração, quando nós estamos dentro da palavra de Deus, nós conseguimos entender o agir de Deus em nossas vidas. E volto a dizer, por um único propósito, chamado salvação. C.S. Lewis diz que ele não passa o dia inteiro olhando para o sol, mas ele consegue olhar a luminosidade que o sol oferece e as coisas belas que Deus fez aqui na terra. Não importa como tenha sido o seu dia, não importa qual seja a luta que você esteja passando. Eu quero dizer para você que acima de todo esse problema existe um Deus que te ama. Existe um Deus que está olhando para você. Aqui dentro dessa palavra, o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11 de Romanos, se você ler, todos são o mesmo contexto. Até porque antigamente não existia versículos, era uma leitura só. E eu lendo o capítulo 9, lendo o capítulo 10 e lendo o capítulo 11, no capítulo 9 eu vou vendo que Deus, Ele trata de uma eleição eterna entre o homem e Deus. E até me surpreende porque aqui em Romanos 9, e no capítulo 9, o versículo 28, Deus ele vai dizer: porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, de maneira completa e decisiva. E aí quando a gente vai lá para o versículo 31 do capítulo 9, a palavra diz assim: mas Israel, buscando a lei da justiça, não alcançou essa lei. O versículo 32 vai dizer: por quê? Porque não a buscaram pela fé, mas com a base nas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. E aí, quando você entra no capítulo 10, principalmente no primeiro versículo que nós lemos, a gente vê aqui uma oração de Paulo. E Paulo, justamente ele vai dizer: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. Você entenda bem que a gente tem um homem no meio dessa história que ele está tendo um amor para com as almas. Até porque quando eu vejo essa palavra, eu começo a imaginar uma questão de que nós precisamos um do outro. Por mais que a salvação seja individual, mas eu preciso orar por você, você precisa orar por mim, nós precisamos juntos orar por essa casa, orar por cada um, para que todos possam ser salvos, porque esse é o desejo de Cristo. A palavra já vai dizer que Cristo morreu por todos nós. E quando vemos aqui essa preocupação, esse amor de Paulo, dizendo: a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. E aí, eu te pergunto, por que Paulo, ele está nessa fervente oração, nessa necessidade? Por uma questão, a salvação, queridos. A nossa vida aqui na terra é tão limitada. O pastor Nestante mencionou a perda de uma pessoa querida, e a gente vê que a nossa vida aqui na terra ela é muito passageira, e que se nós não conseguirmos olhar além dessa vida, nós estaremos muito limitados. Repare que no versículo 2, Paulo diz: porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus. Então Paulo, ele está ali afirmando: não, eles têm zelo,
Mas só que logo em seguida Paulo vai dizer, mas não com entendimento. Sabe, Filipenses, no capítulo 1, o versículo 23 e 24, vai dizer assim: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Esse é Paulo dizendo. Repara o carinho e cuidado de Paulo para com Israel. Paulo, ele diz, Filipenses capítulo 1, versículo 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então Paulo, ele olha, mesmo vendo toda aquela situação, um povo que quando chega aqui, ele já começa a se tornar descrente, desacreditado. E Paulo, ele, no versículo 23, ele diz, eu posso abandonar tudo para estar com Cristo, e aí vocês lutem pela sua salvação. Mas no versículo 24 de Filipenses capítulo 1, ele diz, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Você repara que nós precisamos um dos outros, porque ao mesmo tempo que Paulo tem esse desejo de não estar mais presente, porque estar com Cristo vai ser bem melhor, ele diz, não, eu preciso estar com vocês, eu preciso continuar orando por vocês, eu preciso continuar falando do amor de Cristo para vocês. Paulo, ele não ama só pregar. Se você reparar, Paulo, ele lá no passado era um homem que ele vivia à base da lei. A lei para ele era tudo, e por conta da lei e em respeito à lei, ele perseguia os cristãos, porque ele acreditava que fazendo isso, ele estava fazendo a coisa certa. Ele teria talvez o direito de uma salvação. Mas em um determinado momento da vida, Paulo tem um encontro com Cristo, Paulo recebe a libertação, e Paulo entende que tudo o que ele fazia por conta da lei era insignificante, porque Cristo Jesus, ele vai além da lei. Eu sei que talvez ainda esteja meio confuso para você entender, mas a nível de introdução eu quero levar você para entender a palavra do Senhor dentro desse capítulo. E a Bíblia mostra para a gente, justamente no versículo 2, no finalzinho, quando Paulo diz, mas não com entendimento, nós estamos falando de uma ignorância que Israel tinha, uma deficiência doutrinária, uma falta de discernimento espiritual, porque quando você vem no versículo 3 de Romanos capítulo 10 e diz, pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Quando a gente fala em justiça de Deus, a gente fala até numa palavra obediência. Porque às vezes você, dentro de uma regra, ser obediente a essa regra, ainda mais por algo que você não vai ver, muitas das vezes se torna desanimador. É igual quando você ouve falar na palavra brinde. Você às vezes se pergunta, ok, mas qual é o brinde que eu vou ganhar, já que está dizendo apenas um brinde? E aí você fica meio desconfiado se você compra aquilo para ganhar aquele brinde ou não. E eu entendo que quando nós falamos de Cristo, a gente não enxerga esse Deus presente, mas é real. Ele faz parte da nossa vida, através desse ar que você respira, através dessa vida que você leva. Olha para você e veja a idade que você já tem.
Quantas pessoas com menos idade já se foram no percurso da vida. Mas você está aqui, na noite de hoje, podendo ouvir do amor de Cristo, que é imensurável para você. E você repara comigo, o versículo 4 justamente vai dizer, pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê em Jesus. Eu não vejo Jesus, mas eu creio nele. Eu não posso tocar em Jesus, mas eu creio nele. Eu quero conversar com alguém e eu não tenho ninguém para conversar, mas eu quero conversar com Jesus e eu creio que Ele está aqui do meu lado me ouvindo. O passo é crer. Eu entendo que nos percalços da vida, a nossa fé vai oscilar. A gente vai se entristecer e vai questionar. Mas a palavra de Deus, ela vai ser bem objetiva dizendo, quem somos nós? Criaturas para questionar com o Criador. Quem somos nós para querer debater com Deus o porquê a nossa vida está desse jeito? Mas a partir do momento quando eu acredito que o que eu estou passando é apenas uma fase, porque tudo que Deus tem para mim é algo maior e melhor, então eu creio que tudo será passageiro na minha vida. A própria palavra do Senhor, ela vai mostrar aqui no versículo 6. Não digas em teu coração, quem subirá aos céus? O versículo 7 vai dizer, e quem descerá ao abismo? Às vezes a gente acha que para encontrar Jesus, a gente precisa ir bem alto, ou talvez ir lá na morte, no abismo, para poder trazer Cristo, para de alguma forma, Deus me responda porque eu estou passando por tudo isso. Mas, será que você não consegue entender que Ele está bem do seu lado? Bem lado a lado, porque quando a gente começou aqui, desde o versículo 1, Paulo falando dessa preocupação com o povo de Israel, a gente vê que um povo está sendo tão obediente à lei, acreditando cegamente na lei, que está esquecendo daquele que quebrou a lei, daquele que morreu na cruz do Calvário, oferecendo a salvação, a vida eterna. Mas estão apegados a paradigmas, apegados a situações, e eu costumo até dizer que alimentam a situação de uma forma que, eu estou com um problema, porque esse meu problema, porque essa minha vida, não, queridos. A partir do momento quando nós limpamos a lente do nosso óculos, nós enxergamos um Cristo maior e melhor do que esse problema. Sabe, a justiça de Deus, ela é notória nas nossas vidas. Ele entende cada situação que nós passamos. Esses homens, eles eram religiosos, eles eram homens apegados à palavra, mas em Tiago capítulo 2, o versículo 10, a palavra vai dizer assim, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então você entende que a lei, a regra, não tem como ser seguida. E olha que a Bíblia, ela vai, justamente no versículo 4, dizer, pois Cristo é o fim da lei. Porque você repara, eu vou tentar
tentar ser uma pessoa obediente, eu vou tentar ser fiel, bem certinho. Mas a gente vai vacilar, nós iremos errar, nós iremos, por alguma razão, quebrar essa regra que nós queremos colocar nas nossas vidas. Por isso que a lei, ela foi banida. E aí, eu venho no versículo 9, em Romanos 10, porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu e você será salvo. Olha que palavra gloriosa. Você vê que lei é para religioso. Para nós que somos salvos em Cristo Jesus e cremos nessa salvação, cremos nesse Jesus que é todo poderoso, nós possamos entender que aqui na terra tudo é passageiro. Às vezes eu fico meditando no céu, e ainda que nossa mente é tão limitada, eu falo, oh meu Deus, lá no céu, rua de ouro, uau! Um lugar de paz, de tranquilidade, o louvor que vai ser entoado todo dia. Lá não vai ter escuridão, lá não vai ter trevas, não vai ter dor, não vai ter preocupação. Puxa, e o que nós precisamos apenas nessa vida terrena é lutar por essa salvação, queridos. Meu Deus, às vezes a gente briga por tão pouca coisa, se entristece por situações que por mais que sejam adversas, mas eu volto a dizer, olhe seu problema de uma outra forma, olhe para Cristo de uma forma gloriosa, porque Ele tem algo muito superior para a sua vida, muito superior. Quando meditava nessa palavra, eu refletia um caso que aconteceu com a nossa família. De uma certa vez, o meu irmão mais velho, ele ficou 101 dias na UTI, e depois os médicos chamou a nossa família e disse que ele iria morrer. E nossa família, eu, minha mãe, meu irmão mais novo, nós sentamos na cozinha e nós dissemos, se nós cremos em Deus, agora é a hora de nós crermos nele mais ainda. Porque a partir do momento quando eu entender que a morte bateu na nossa porta, e que tudo nessa vida é por uma permissão de Deus, a minha dor ela é menor. Porque a nossa família, quando sentou e disse, 50% é de vida, 50% é de morte. Se Deus levar, é porque a hora dele chegou. E aí nós pegaremos os 50% da vida e colocaremos nos 50% da morte para dar 100%. Mas se a hora dele não chegar, nós iremos retirar os 50% da morte, colocaremos na vida e acreditaremos que ainda não foi o tempo da morte. E a situação do meu irmão foi piorando, mas nós estávamos apenas apegados com Deus, e dentro de uma fé consciente, dizendo, Deus, 50%, milagrosamente meu irmão curado, meu irmão está bem, e eu vejo o poder de você crer em Jesus. Quantos problemas você já passou na sua vida? Quantos problemas você já enfrentou nessa vida? E você não venceu? E por que esse agora você acha que não vai vencer? Porque esse agora você acha que está tudo perdido? Ah, Deus, mas eu estou sem força. Em Hebreus diz que Ele tira forças da fraqueza. Então, queridos, quando eu vejo a Bíblia, eu vejo um Deus grande, um Deus que é poderoso, um Deus que é soberano, e a gente luta para um alcance chamado salvação.
Sabe, quando eu meditava nessa palavra, Deus trouxe ao meu coração dizendo: vai existir situações nas nossas vidas que nós seremos muito teólogos, sabe? A gente vai ler muito a Bíblia e às vezes a gente vai esquecer um pouco da oração. Ou nós vamos orar muito e vamos ler pouco a Bíblia. Mas só que dentro disso, o conjunto ele anda junto, a oração e a Bíblia. Porque quando eu passo por uma provação, é a palavra do Senhor que me mostra que eu sou mais do que vencedor. E que eu serei mais do que vencedor. Por mais que alguém diga uma palavra que te desanima. Porque às vezes existem palavras ou amigos ou pessoas que a gente quer que jogue uma palavra para cima e joga a gente para baixo. Sabe que você vai se desabafar, que você vai contar algo e esse alguém te joga para baixo. Alguém desacredita do seu sonho, alguém desacredita da sua capacidade, alguém desacredita do tamanho do Deus que existe na sua vida. E diz: você não vai conseguir, você não vai alcançar. Esse sonho, essa meta, impossível para você. E aí aquilo bate como desanimador em nossas vidas. Mas aí quando eu olho a palavra e digo: não importa o que falaram para mim, eu continuo acreditando no Deus que prometeu, no Deus que disse que eu chegarei, que eu avançarei. Palavra nenhuma vai ter poder, nenhuma. Eu sei que não é fácil e parece que o que eu estou dizendo é algo tão hipócrita, né? De dizer: quem não tem problema, quem não vê problema. Mas eu uso uma frase na minha vida que eu digo: como você vê o problema? Eu vejo o problema como um problema? Como o problema? Ou eu vejo o problema apenas como um problema? Você tem Jesus na sua vida e Ele disse que nós passaríamos por provações, que nós passaríamos por tantas situações adversas, mas Ele disse que a gente precisa ter bom ânimo, que nós precisamos confiar nele, que nós precisamos acreditar nele. E parece que nessa hora, na hora de acreditar nele, na hora de estar com a fé firmada nele, é a hora que a gente esquece. O que me admira na passagem de Pedro, quando ele olha para Jesus no meio do mar, e Jesus fala: vem, Pedro. Eu vejo a coragem nele. Ele não olhou que era uma água, ele não olhou que era uma tempestade, ele não olhou que estava de noite, mas ele disse: opa, se o mestre falou para eu ir, eu vou, porque ele acreditou. Eu quero que nessa noite você possa acreditar no Deus que você serve. Eu quero que nessa noite você possa entender que ainda que o seu pensamento é tão limitado do tamanho da grandeza do Deus, mas entenda que Ele é grande, que Ele é grande. A minha filha costuma dizer assim: papai, Deus é tão grande, mas tão grande, que eu não consigo abraçar esse Jesus, porque Ele é muito grande. Mas Ele consegue me abraçar, Ele consegue olhar para cada um de nós. Cada um entrou aqui nessa noite com uma necessidade. E você acha que Jesus não olhou a sua necessidade? Que Ele não ouviu a sua oração? Que Ele não tem uma semana diferente para oferecer na sua vida? Mas você precisa crer. Você precisa acreditar que essa semana vai ser uma semana completamente diferente da semana que passou. Mas se você continuar trazendo o passado para o presente, você vai viver apenas do passado. O passado passou, ficou lá para trás. O passado só está mostrando para você a capacidade que você tem de encarar o amanhã, porque o amanhã é Jesus que está proporcionando para você um amanhã diferente, um amanhã especial, um amanhã sobrenatural na sua vida. Mas só acontece quando a gente crê, queridos. Quando a gente tem a nossa fé firmada em Deus. Quando a nossa fé está em Cristo Jesus, a gente entende
que nada nos abalará, que nada fará com que a gente caia, porque Jesus é maior em nossas vidas. E é isso que eu quero dizer para você, o quanto Jesus ele é grande na sua vida. Sabe, um Deus que o Evangelho de João vai dizer que Ele nos amou e deu o seu Filho por nós. Você consegue entender esse amor de Cristo que se torna além do nosso pensamento, porque diz, Ele amou eu e você de tal maneira, porque não dá para mensurar o tamanho desse amor, mas Ele entregou o Filho dele. E o muito que a gente pode ser para Ele é grato. Grato porque antes de nós amarmos a Ele, Ele nos amou primeiro. Antes de nós escolhermos Jesus, Ele escolheu nós primeiro. Olha o cuidado e o carinho que Jesus tem por mim e por você. Aqui Paulo vai demonstrando essa necessidade que ele tem para com Israel, porque Israel nesse momento, ele começa a ficar perdido, ele começa a esquecer de Deus, e se preocupar na lei, achando que pela força do braço eles vão vencer, mas sem Cristo na nossa frente a gente não vai conseguir para lugar nenhum, a gente não vai conseguir conquistar, avançar, porque tudo é permissão do nosso Deus. E aí eu venho aqui para essa parte evangelística que Paulo demonstra para a gente, no versículo 14: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Sabe, a gente confessa que Cristo, Ele é o Todo-Poderoso nas nossas vidas, mas às vezes a gente quer deixar isso oculto. A gente não quer revelar para as pessoas o Deus que nós servimos. Porque às vezes a gente está no meio de uma rodinha entre amigos, trabalho, faculdade. Não, mas eu não posso, eu não quero que eles saibam que eu sou um cara da igreja, que eu sou uma mulher da igreja. E aí como eles ouvirão? Como eles crerão? Como eles saberão quem é Deus, se não tem ninguém que pregue para eles? E aí está na hora do meu papel e do seu papel de demonstrar esse Deus que é nas nossas vidas. Porque a salvação é para todos. Não é só para você. Não é só para mim. Eu, quando vi essa palavra, duas situações que me vêm à memória. Uma delas, no passado, eu sou radialista e em São Paulo eu fui trabalhar numa rádio que é esotérica, só fazia programa nessa rádio macumbeiro e espírita. E de repente estou eu lá, o único cara crente. Mas eu sempre fui daquela pessoa ficar tranquila para na hora certa poder falar de Jesus. E aí eu fazia serviço para alguns macumbeiros. E eu lembro que teve uma pessoa, ela uma vez olhou para mim e disse: ei, negão, tu é crente, hein? Aí eu falei para ela assim: ei, não vamos misturar religião aqui no trabalho não. Ela falou assim: não, você é crente. Eu olho para você e vejo um brilho diferente na sua vida. E eu disse: olha, já que você entrou nesse assunto, realmente. E ali tome Jesus na vida dela. Mas tudo bem, o tempo passou. E um certo dia, ela triste, e ela disse assim: negão, eu preciso ouvir esse Deus. Ela era uma negra, e ela disse: a negona aqui não está mais tendo força dentro desses trabalhos que eu vou fazendo, e eu preciso de uma palavra.
E ali, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela entendeu quem era Cristo e recebeu a salvação. Então você entende que a salvação não é só para nós. A salvação é para todos, mas nós seremos o instrumento da salvação. Mas entenda bem, em primeira... lá, Edson, faz um favor para mim, coloca 1 Coríntios 13, até uma palavra que a gente está tão acostumada em ler. E a palavra do Senhor vai dizer: mesmo que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, mas se não tivesse o amor, seria como o metal que soa, ou como o prato que retine. O versículo 2: e mesmo que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse Jesus, se eu não tivesse amor, se eu não tivesse Jesus, nada seria. Nada, 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 nada. Você entende a importância de Jesus na sua vida? Você entende o amor de Cristo na sua vida? E foi tão interessante, pastor Edilson, que quinta-feira eu estava meditando nessa palavra. E aí na sexta-feira, nunca aconteceu isso aqui em Luiz Eduardo, quer dizer, eu acho que na minha vida nunca aconteceu isso. Eu estou na rádio, e aí chegou um senhor. Eu estava na sala produzindo o meu programa, e aí o pessoal da rádio me chamou e disse assim: olha, tem um senhor aí, e ele disse que quer falar com alguém crente. E como você é crente, vai lá falar com ele. E aí eu pedi para que ele fosse até a minha sala, e ele falou um pouquinho da situação dele. E entre elas, ele estava com fome, fazia 2 dias que ele não almoçava. E na hora, veio a palavra de Cristo. Eu falei: meu Deus, como o Senhor coloca a gente em prova de fogo. Porque a gente não pode negar nada. Uma palavra amiga, uma oração, uma comunhão entre irmãos. Porque às vezes a gente vai dizer: ah, eu estou cansado agora eu não quero te ouvir, agora eu não quero falar, agora eu não posso ir aí. Mas talvez o amanhã é tarde, o depois não existirá. Quantas pessoas nessa vida, depois da morte, costumam dizer: ah, se eu soubesse que você iria morrer, eu teria aproveitado mais, eu teria falado mais palavras. Mas já morreu. O hoje, ele é real. O amanhã é incerto. O hoje é o momento de nós estarmos aqui na casa de Deus, entregando o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, porque hoje é real. Amanhã nós não sabemos se estaremos no próximo culto aqui. Aprove a Deus encontrar eu e você preparados para ir para o céu. É tristeza para quem está na terra, mas para quem vai para o céu, queridos, é uma alegria imensa. Eu, numa certa vez, Deus me levou ao céu, e a gente não quer voltar, porque é muito lindo, é muito maravilhoso. E quando você lembra desses problemas que tem aqui na terra, quando você lembra de tantas coisas que tem aqui na terra, você fala: para lá eu não quero ir, eu quero ficar no céu. Mas tudo há um tempo determinado no céu e na terra. E o versículo 18, vamos no 17, em Romanos 10, no versículo 17, ele vai dizer: portanto a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. É tão interessante, está ali o nosso pastor Edson, que é da área da saúde, que a palavra de Deus não diz a orelha, mas diz o ouvido, ouvir. Você não precisa ter a orelha, ela é só uma questão acústica, para nós ouvirmos melhor, mas é o ouvido.
E quem tem ouvidos, portanto a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. É a palavra de Cristo, uma palavra que é viva, uma palavra que é verdadeira, uma palavra que vai de encontro a todas as situações das nossas vidas. Eu costumo dizer para mim que quando a minha vida está boa, eu preciso ser grato a Deus. Então, Deus, muito obrigado, porque hoje a minha vida está boa, está maravilhosa, hoje eu estou sem problemas. Mas quando a minha vida, naquele dia, naquela semana, eu estou com algum problema, eu digo: Deus, eu sei em quem eu tenho crido. Então tudo isso é uma fase, tudo isso vai passar, porque nós estamos crendo na palavra de Deus. E é interessante porque no versículo 18 vai dizer: mas pergunto, será que não ouviram? Claro que sim. Aí logo vem uma resposta, né? Claro que sim. Sua voz ecoou por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Olha a palavra do Senhor, ela não se limita. A palavra do Senhor, ela é ilimitada. Quando eu li esse versículo, eu me lembrei uma vez de uma situação, ainda a época de MSN, quem lembra de MSN, né? Hotmail. E eu precisava tanto de uma palavra, sabe quando você fica tão triste, e aquele dia eu precisava que Deus falasse comigo. Eu estou no trabalho, usávamos o MSN no trabalho, e de repente um amigo apareceu, e Deus começou a usar ele, dentro do MSN, para falar comigo. E eu falei: meu Deus, como o Senhor é extraordinário. Porque da onde nós não esperamos é aonde Deus tem uma palavra de encontro aos nossos corações. Por isso que eu quero que você entenda o Deus que é real e verdadeiro em sua vida. Por isso que eu quero que você entenda que Jesus Cristo, Ele vai além desse problema que você esteja passando. Volto a dizer, não importa como foi a sua semana, não importa como foi o seu final de semana, não importa como tenha sido o seu domingo. O importante é você sair daqui nessa noite acreditando no Deus que é poderoso, no Deus que a palavra está dizendo, o Deus em quem nós cremos, o Deus em quem nós confiamos, o Deus em quem nós nos entregamos de corpo, alma e espírito. Mas pergunto, será que não ouviram? Claro que sim, claro que sim. Que palavra gloriosa essa, queridos, que Jesus, Ele mostra para nós. E dentro dessa palavra, sabe o que me faz lembrar? O centurião. A palavra de Deus em Mateus, no capítulo 8, ela é tão interessante. Vamos ler junto? Edson, por favor, coloca para mim, para que a gente possa, para eu fechar, Mateus no capítulo 8, eu vou até o versículo 8, mas o versículo 1, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. O versículo 2 vai dizer: então veio um leproso e ajoelhando-se disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O versículo 3 diz: Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser purificado. No mesmo instante, ele foi purificado da lepra. Juntando aqui, e eu emendo com a do centurião para finalizar. Aqui esse homem, ele tem um encontro com Jesus e ele diz: eu creio, eu quero. Centurião, ele vê Jesus, ele diz que o seu servo está com uma doença, e Jesus humildemente: beleza, eu vou lá. Não precisa, basta uma palavra.
Uma palavra. Você acredita o que é crer em Jesus? Alguém que creu quando viu Jesus. Alguém que quando estava presente com Jesus disse: não, Jesus, eu não preciso que o Senhor vá, mas eu só preciso de uma palavra. Oh glória! Uma palavra. E a palavra de Deus, ela é transformadora. A palavra de Deus, ela muda toda a história. A palavra de Deus, ela levanta o caído. A palavra de Deus, ela transforma aquele que já desacreditou, aquele que não tem mais esperança. A palavra de Deus. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é real, queridos. Ainda que você, com os seus olhinhos, não possa enxergar Jesus, mas se você tiver fé, você vai ver Jesus. Às vezes eu sou louco, pastor. Eu sento do lado da cama e digo: Jesus, senta aqui do meu lado. Eu quero conversar. Talvez eu acho que se alguém nesse momento passar em frente de casa, olhar a janela, vai dizer: esse cara é louco, está falando sozinho ali. Mas eu estou acreditando que eu estou falando com Deus que é vivo, porque Isaías 59 vai mostrar isso para a gente. É um Deus que as mãos dele não estão encolhidas, que os ouvidos dele não estão agravados, que os olhos dele não estão fechados, pelo contrário. É um Deus vivo, um Deus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, um Deus que pregou o evangelho em curto tempo, mas disse para mim e para você: olha, eu vou para o meu Pai, mas vocês farão obras maiores, vocês evangelizarão, vocês curarão em meu nome, vocês profetizarão em meu nome, porque eu vou para o Pai, mas eu vou preparar um lugar especial para todos vocês. Ah, que Deus lindo, que Deus maravilhoso. Então, quando eu olho para o céu, eu digo: é salvação, queridos, é salvação. Nós estamos aqui por um único propósito: salvação, amor de Cristo, amor ao Evangelho, porque senão nada será valioso nas nossas vidas. A gente pode ter muito dinheiro, a gente pode ter casas, carros, mansões, aviões, helicópteros, tudo, mas se não tiver Deus, será tudo em vão. Tudo em vão. Eu nunca esqueço, meu irmão, ele pastoreou nos Estados Unidos, e ele diz que pensa num lugar difícil é você pregar nos Estados Unidos, porque a turma é rica, eles têm tudo, mas são vazios de Deus. Meu irmão, ele dizia que ele ia lá numas casas para orar, e ele falava: rapaz, a casa é gigantesca, você entra, tem um monte de carro, tudo, mas a pessoa está vazia de Deus. Então você vê que o dinheiro, o carro, a luxúria, nada disso vai ser maior ou melhor do que Jesus. O importante, que seja no muito, ou seja no pouco que você tenha, que você possa ter Cristo como superior a tudo isso, para você poder vencer os dias maus, para você poder caminhar nessa vida e encontrar a salvação. Eu quero que você curve a sua cabeça. Santo Deus, Pai eterno, nós acabamos de ministrar aqui, Senhor, a Tua palavra, e que na noite de hoje, se entre nós existe um filho ou uma filha que está precisando, Senhor, ter a sua fé aumentada, que o Senhor possa, Senhor, fortalecer esse coração, que o Senhor possa mostrar que Tu és grande, que Tu és maravilhoso, Senhor Jesus Cristo, que esse nosso ouvinte, ele possa entender que Tu és acima da lei, que Tu és acima, Senhor, da nossa mente, da nossa limitação, porque Tu és Deus. Então, Senhor Jesus Cristo, conforta esse coração, traga paz para esse coração, traga direção para este coração, Senhor, para que tudo o que vier fazer, venha a ser segundo o Teu querer e a Tua vontade, porque dentro da Tua vontade, Senhor,
tudo é perfeito, tudo é abundante, tudo é de alegria e de graça. Senhor, nós louvamos a Ti, porque de algum modo, saindo de nossas casas e vindo até a Tua casa, Senhor, nós conseguimos entender que Tu não mudou, que Tu é o mesmo Deus de ontem, que Tu é o mesmo Deus de hoje, e que Tu continuarás sendo o Deus eterno. Então, Senhor, muda a nossa visão, tira essa escama de nossos olhos, e mostre para nós, Senhor, que nós possamos ir além do que imaginamos. É o que nós pedimos e agradecemos, em Teu nome, amém. Amém. Dê uma linda salva de palmas ao nosso Deus. Eu vou deixar o apelo para o nosso pastor Edilson fazer, e agradeço a oportunidade.